semeando a palavra de Deus. Nós nos encontramos neste 25º domingo do tempo comum do ano A. Estamos rezando, estudando o Evangelho de São Mateus. Ainda no mês da palavra de Deus, da Bíblia. E estamos então celebrando este 25º domingo do tempo comum, neste dia, já então 20 de setembro. Nós vamos comungar do bendito e santo pão da palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados. Ele lhes disse: "Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo." E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. E lhes disse: "Por que estáis aí o dia inteiro desocupados?" E eles responderam: "Porque ninguém nos contratou." O patrão lhes disse: "Ide vós também para a minha vinha." Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: "Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros." Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. "Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro?" Então o patrão disse a um deles: "Amigo, não fui injusto contigo? Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Caríssimos, amados filhos e filhas, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Estás com inveja? A inveja mata. Caim matou Abel. Estás com inveja porque eu estou sendo bom? Veja, a liturgia deste 25º domingo do tempo comum convida-nos a descobrir um Deus cujos caminhos
e os seus pensamentos estão muito, mas muito, muito acima dos nossos caminhos, dos nossos pensamentos, dos nossos juízos. Quanto o céu está acima da terra. Sugere-nos a liturgia deste 25º domingo comum, em consequência, então, as renúncias que nós devemos fazer aos esquemas do mundo, uma vez que nós professamos seguir a Jesus Cristo e assim participar do reino de Deus, construí-lo com a nossa vida, antecipá-lo. Mais uma vez, é importante que nós tomemos conhecimento de que é necessário a conversão dos esquemas do mundo para os esquemas de Deus. A lógica do mundo não está em consonância e jamais estará com a lógica divina. Veja, o amor de Deus, não é? Supera todos os critérios humanos. O amor de Deus supera todo e qualquer critério humano de justiça, não é? Então, a principal finalidade de aceitar o convite para trabalhar na vinha do Senhor é cultivar na comunidade a mentalidade, então, do Evangelho. A vinha do Senhor é um assunto um tanto quanto muito rico em toda a Escritura, no Antigo Testamento, pelos profetas, pelo próprio Deus, assim que tem esse amor, esse cuidado com a vinha do Senhor, que é a sua própria, não é? Então, vinha que somos cada um de nós. Aí então é preciso entender a palavra do Senhor hoje, não é? Que é preciso que cada um de nós ampliemos o nosso pensamento, ampliemos a nossa mentalidade, não é? E que a gente possa ir assim paulatinamente, uma vez que somos às vezes um tanto quanto tardos para este processo de conversão, mas buscando então o convite do dono da vinha, que é o próprio Deus, trocados então assim a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar, de agir e de viver com os pensamentos divinos. É Deus falando a nós. O profeta Isaías, na primeira leitura, ele recomenda a mudar o rumo, não é, da nossa vida enquanto é tempo. Recomenda que a gente alargue os caminhos, saia dos caminhos errados, buscando o perdão misericordioso de Deus. É o que nós iremos ver na primeira leitura, não é, deste domingo. No cenário aparece o dono da vinha, não é? Imagem então característica nessa tradição de Israel, e os trabalhadores aí desocupados na praça, uma cena característica de uma cidade grega. Hoje nós temos aquele que chamamos dos chapas, né, que ficam parados assim nas praças, no início da entrada da cidade, para receber aí um convite ao trabalho para descarregar ou carregar os caminhões. Então, é uma parábola que dá margem para nós a uma pluralidade de interpretações, não é? Estes desocupados não eram pessoas indolentes, mas curtiam ali a amargura da busca de um trabalho, não é? Para a sobrevivência diária, excluídos pelo sistema social. Talvez até também pela questão de idade, vamos lá saber, não é? Comumente se vê na parábola a expressão
da simples generosidade do proprietário que convocou os operários. Com pena dos últimos, decidiu dar-lhes o mesmo que os outros. Aqueles homens estavam dispostos a trabalhar, mas ninguém os contratava. Eles eram trabalhadores, não estavam ali ociosos porque queriam, mas por falta de trabalho, por falta de um patrão que os então contratasse. Em seguida, uma voz contratou-os, uma palavra, pô-los a caminho, e no seu zelo, assim então chama. Esta palavra é o próprio Senhor, que está sempre nos chamando. A palavra, o verbo de Deus, está sempre, Jesus, o Evangelho, a nos chamar, a nos interpelar e buscar assim para sempre a nossa vida, que é a vinha, então, querida do Senhor, não é? Então, é importante que a gente tome consciência. O patrão, no final do dia, avaliou os trabalhos com sabedoria. E ele pagou tanto quanto para os primeiros e para os últimos o mesmo soldo. Veja, nosso Senhor conta esta parábola para que ninguém dissesse assim: olha, uma vez que não fui chamado na juventude, não posso ser recebido na meia-idade ou ainda idoso. Todos, desde a criancinha até o idoso, somos chamados. Recebemos um vocare, não é? Uma vocação, um chamado de Deus. Ele nos chama intermitentemente, ele nos chama sempre, ele nos chama todo dia, toda hora e cada minuto, cada segundo. É importante que discernamos o chamado de Deus, não é? Neste momento presente, neste já e neste agora. Então a parábola vai aí nos ajudando, ensinando que seja qual for o momento da nossa vida, é momento também da nossa conversão, é o momento de voltarmos para o Senhor. Todo homem é acolhido, então, por Deus. Ele saiu pela manhã, saiu às 9 horas, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Pode-se compreender isso desde o início da sua pregação, ao longo da sua vida, até a cruz. O Senhor continua e chama, interpela, porque foi a hora undíssima, né, que o ladrão entrou no paraíso. Para que não se incrimine o ladrão, nosso Senhor afirma a sua bondade. Se tivesse sido contratado, teria trabalhado. Ninguém nos contratou. Meus amados, nessa parábola o Senhor então nos lembra de que o nosso lugar não é também o lugar de ser o juiz, não é, do próximo, julgando o quanto ele merece receber da graça de Deus ou não merece receber. O quanto Deus pode operar na vida nossa e na vida do outro, não é? Alimentando assim jamais uma dor de cotovelo, que a gente tenha a inveja daquilo que Deus fez na vida do outro e daquilo que Deus faz e pode fazer na nossa vida. Deus nos ajude a lembrar sempre que somos apenas operários da messe, operários na vinha do Senhor, que é o seu reino de justiça e de amor. Um santo domingo, uma santa liturgia, comungue da palavra, comungue da Eucaristia e saiba, você é a vinha querida, predileta do Senhor. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.